Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar conversando com um tema que eu acho muito interessante, que é focado nos quadrinhos, na realidade nos quadrinhos e no universo de personagens da Marvel Comics. Eu vou falar sobre meta-humanos. Existe meta-humanos no universo Marvel Comics? Se existe, como funcionam? É igual ao que existe na DC Comics? A gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, meta-humanos é um termo que é muito conhecido no universo de DC Comics, nos quadrinhos, nas séries, nos filmes. Meta-humano é um termo muito utilizado dentro do universo de DC Comics. E no universo Marvel Comics, existe um meta-humano? Pode ser empregado meta-humano dentro do universo Marvel Comics? A gente vai estar falando sobre isso. Eu vou explicar, na realidade, primeiramente o que é meta-humano, o que é mutante, qual a diferença de um para o outro, se dentro da Marvel Comics existe isso. Bem, gente, o que é a definição de meta-humano? Meta-humano, dentro do universo DC Comics, são seres humanos que têm genes específicos, uma parcela da população que tem genes específicos que pode ficar dormente para a vida inteira, mas pode ser ativado e, se ativado, dependendo da circunstância, vai lhe dar uma habilidade super-humana. Um meta vai tornar aquele ser humano num meta-humano, num super-humano. E para ser ativado esse gene específico, o ser humano em questão tem que passar por uma situação muito traumática, uma situação de perigo que leve ele à morte certa. E ativando esse poder, sendo ativado, vai lhe dar habilidades específicas. Um exemplo: o ser humano está sendo afogado, está afogado no meio do oceano, afogado, está sendo atacado por tubarões. Essa situação de estresse pode fazer que o corpo ative o gene meta-humano, se ele tiver. E aí ele dá alguma habilidade que o possa permitir se defender naquela situação, sobreviver. E, por exemplo, ele pode ter a habilidade de respirar debaixo d'água, a habilidade de hidrocinese, a habilidade de ficar forte, resistente, mais resistente que o aço, então resistindo à morte, ao dente dos tubarões. Pode dar habilidade para ele poder sobreviver àquela situação. Então ele é transformado num super-humano, num meta-humano. É isso que é a definição meta-humano. É o meta-gen. É isso que é o meta-humano. É um ser humano que tem um meta-gen, que é um gene específico que se ativa numa situação específica de perigo, de quase morte, e ele se torna um super-humano. Entendeu? Essa é a definição do meta-gen. E isso é muito empregado dentro do universo de DC Comics para explicar a gama gigantesca de poderes que são desenvolvidos dentro do universo de DC Comics. Na verdade, o pessoal da DC Comics não quis copiar os mutantes da Marvel, então criaram esse termo que na verdade já é utilizado dentro do RPG, já é utilizado dentro do universo DC Comics. Já era utilizado no universo de quadrinhos, no universo de RPG, já era utilizado. Então eles quiseram trabalhar com aquilo e tornar aquilo meio que padrão ali dentro do universo DC Comics, entendeu? E o termo começou a ser utilizado durante uma saga que existiu na DC Comics chamado Invasão. Na Invasão, uns cientistas dominadores dentro da galáxia em que a Terra existe queriam entender por que existe uma gama de seres humanos, de terrestres, com uma gama gigantesca de poderes. Então, através da análise de um cientista, verificou-se a existência desse meta-agente.
E aí houve toda uma situação para uma invasão da Terra, juntaram-se várias raças para invadir a Terra. Então o termo metagen passou a ser, meta-humano, metagen, passou a ser usado na DC Comics. Mas e a Marvel? Tem metagen? Não, não tem. Mas é até usado o metagen, o meta-humano, até usado, entendeu? Para definir seres humanos que têm habilidades superiores. São meta-humanos, mas não metagen. É totalmente diferente. Os meta-humanos que aparecem na Marvel Comics são diferentes dos meta-humanos que são introduzidos na DC Comics. São definições diferentes. Eles podem usar o termo meta-humano para definir humanos aprimorados. Exatamente, humanos aprimorados, são seres humanos aprimorados. Entendeu? Mas o termo não é muito usado, é usado por um autor ou outro, entendeu? Teve um autor, Chris Claremont, que estava escrevendo New Mutant, Novos Mutantes Anual número 3, ele fez um comentário em determinado quadrinho, numa determinada página, falando que uma oficial de segurança russa descrevendo um protagonista como terrorista meta-humano. Aí ele quis trazer o termo meta-humano, que no caso é um super-humano, um humano aprimorado. Na Marvel Comics não existe meta-humano, como existe na DC Comics. O meta-humano ali é um ser humano aprimorado. E como pode ser um ser humano aprimorado? O principal aprimoramento do ser humano é o mutante. O mutante é um meta-humano, é um humano aprimorado, mas é um humano aprimorado geneticamente através do seu DNA. Ele carrega modificações, mutações em seus genes que, com a puberdade, vão ativar habilidades que são habilidades meta-humanas, super-humanas. Pode ser uma telepatia, telecinese, pirocinese, pode ser habilidade de respirar debaixo d'água, pode ser habilidade de voar, pode ser a habilidade de reduzir o tamanho, se tornar intangível, pode ser inúmeras habilidades. E a mutação, ela está em vários níveis. Tem mutantes alfa, beta, gama, delta, ômega, que são os mais poderosos. Tem os mutantes que estão classificados em mutantes com aparência humana, mutantes com aparência levemente alterada, tem, por exemplo, os olhos azuis, ou mutantes com aparências bestiais, mas bestiais não lembram mais os humanos. Então tem essa característica, são mutantes. Os mutantes da Marvel são muito bem trabalhados, muito bem, é um universo muito bem estruturado, o mutante da Marvel, entendeu? E os mutantes na Marvel são considerados o próximo passo evolutivo da própria humanidade, entendeu? Na Marvel são considerados isso. E o restante são seres humanos que foram aprimorados. O principal aprimoramento é o aprimoramento físico. São seres humanos que treinam ao exaustidão, treinam muito, se tornam muito hábeis, as suas habilidades chegam a um limiar de excelência, eles alcançam a excelência e são seres humanos aprimorados num limiar da habilidade dele. Ele não tem superpoderes, super habilidade, mas usam só suas habilidades que eles têm naturalmente. No máximo, uma pessoa que é um combatente que sabe se defender, tem os instintos, habilidades, estão treinados ao máximo. E mesmo que ele venha a envelhecer, eles vão ficar com habilidade muito elevada, porque não é um ser humano tradicional que aprende a se defender normal, que sabe lutar, não, eles estão no limiar. Exemplo, o próprio Justiceiro. O Justiceiro é um ser humano que está no limiar, ele é aprimorado, entre aspas, mas aprimoramento físico, ele vai melhorando, entendeu? Agora, aprimoramento supra-humano, aí já é diferente. Por exemplo, Capitão América. Capitão América é um aprimoramento, é um ser humano aprimorado que foi aprimorado através de experiências científicas. Ele recebeu o soro do super soldado e adquiriu habilidades únicas, entendeu? E existem muitos seres humanos que foram aprimorados dessa forma. O próprio Magnus é uma experiência que não deu certo, que ele foi introduzido a energia iônica, né, através de tratamento científico, ele se tornou um ser humano aprimorado, como o Capitão América. O Capitão América é um ser humano aprimorado. Temos também seres humanos que usam tecnologia para melhorar a sua habilidade. O Homem de Ferro é um exemplo disso. O Máquina de Combate também é um exemplo disso. São seres humanos comuns que têm aprimoramento e conseguem, através de tecnologia, armaduras, se tornar super-heróis. Aí temos o outro tipo de seres humanos, que são seres humanos que são alterados com a magia, ou se tornam bruxos, magos, ou têm poderes derivados da magia. E a magia pode ser a magia demoníaca, a magia terrena, a magia cósmica, de seres dimensionais, pode ser dessa forma. Temos o Doutor Estranho, que é um mago,
Temos outros personagens que usam magia, temos muitos personagens que usam magia. Então, são seres humanos aprimorados através da magia. Também temos seres humanos que recebem seus poderes de entidades cósmicas. Tipo, vamos falar o mais comum que hoje nós sabemos, que é o próprio Capitão Marvel. O Capitão Marvel é um ser humano, quer dizer, não é um ser humano, ele é de outro planeta, é um alienígena, mas que recebeu seus poderes de entidades cósmicas. O Quasar também recebeu seus poderes de entidades cósmicas, os braceletes quânticos, ele recebeu o poder dali. Então, é um personagem que recebeu seus poderes através disso. Mas e o restante, Marcelo? O Hulk? Gente, o próprio Hulk, como eu comentei aqui no canal, que na realidade foi um comentário de um usuário, que foi o usuário user-vn2cj7km6y, que comentou isso no vídeo que eu lancei, como funcionam os poderes dos personagens das HQs. No caso, eu estava falando do poder do Hulk, que eu falei que o Hulk, se o Bruce Banner fosse uma pessoa comum, teria morrido, seria vaporizado pela explosão gama, teria sido totalmente torrado, viraria carvãozinho. É isso que aconteceria com ele. Mas ele é mutante, na minha opinião, ele é mutante, que permitiu a habilidade mutante dele absorver energia, radiação, e como a radiação gama é uma das mais potentes, absorveu tudo e o corpo dele conseguiu processar, dando-lhe a força do Hulk. Mas como o Banner tem transtorno de múltipla personalidade, ele regrediu para a personalidade mais básica dele, de uma criança que sofria muito bullying, que apanhava demais e se tornou violento, e a raiva dele é um dos gatilhos para o poder dele. O Hulk é um mutante, na minha opinião. E foi esse usuário que falou que o Hulk, na realidade, é um meta-humano, é uma entidade demoníaca de outra dimensão. Mas o meta-humano que ele está colocando aí é um ser humano aprimorado. Mas a aprimoração e aprimoramento dele é a mutação. Ele é mutante. Mutante, entendeu? Mutante. Então, esse tipo... o Hulk, ele recebe seus poderes através da mutação dele. Mas o Homem-Aranha? O Homem-Aranha, meu amigo, hoje nós sabemos que o poder dele é cósmico. É do Totem-Aranha. E o Totem-Aranha escolhe muitas pessoas no multiverso para receber o poder do Totem-Aranha. Então, ser um poder cósmico. Um poder cósmico de nível, vamos lá, mágico talvez... mágico, mas é onisciente, é cósmico, é um poder cósmico. Mas o Quarteto Fantástico? Gente, o Quarteto Fantástico é o que talvez dê mais trabalho para explicar, porque o ser humano normal que vai no espaço e sofre que é exposto de forma demasiada a raios cósmicos, não desenvolvem superpoderes, desenvolvem supercâncer. É câncer que desenvolvem. Então, é câncer, desenvolveria câncer. Mas o poder deles é um poder a nível cósmico, que foi dado pelos raios cósmicos, energia cósmica. E quais são os dois super seres que estavam próximos à Terra na ocasião? Galactus e o próprio Surfista Prateado. Então o poder deles tem origem nesses dois personagens. Ou é o Galactus mesmo, ou é o Surfista Prateado. Isso foi feito de forma, vamos dizer a verdade, isso foi feito de forma não deliberada. A energia deles, eles estavam saindo do planeta, provavelmente o Surfista Prateado estava passando ali e liberou sua energia cósmica e acertou os 4 tripulantes da nave do Reed Richards, dando habilidades super-humanas para eles, ou meta-humanas, sobre-humanas, entendeu? Para eles. Então, eles receberam habilidades que tem, mas derivado dos poderes cósmicos. Se fosse radiação cósmica comum, eles desenvolveriam câncer, entendeu? Mas e o Demolidor? Demolidor também é muito fácil de explicar. Demolidor, ele tem seus poderes derivados dos produtos químicos que estavam ali. Ninguém sabe quais eram os produtos químicos. Eram produtos químicos experimentais. Provavelmente o uso deles estava especificado para algum tipo de projeto para ampliar os sentidos, para melhorar os sentidos. Provavelmente era um projeto que ia ser descartado. E o Matt Murdock foi exposto nos olhos, o produto entrou nos olhos, queimou os olhos dele, os receptores neurais, mas o produto entrou na corrente sanguínea dele e amplificou a habilidade dele de enxergar. Foi isso. É isso que provavelmente o produto químico era utilizado por algum tipo de tratamento, para melhoria, para fazer pesquisas científicas em aprimoramento do ser humano, criando seres humanos aprimorados. Então, provavelmente isso. E o Matt Murdock foi um experimento de um acidente, entendeu? Então, o Matt Murdock é isso. E sim, a gente vai ter muitos personagens que a gente vai explicar os poderes deles. Ou são mutantes, meta-humanos mutantes,
ou meta-humanos, na realidade, aprimorados através com magia, com ciência, poderes cósmicos, nesse nível, é nesse nível. Então a gente explica. Ah, mas o Namor? Namor é um mutante. Vamos falar, Namor é um mutante. Ele é filho de um humano que provavelmente carregava o gene mutante, transferiu para a princesa Atlante, que é a mãe do Namor, e ele nasceu um híbrido humano Atlante, entendeu? Apesar que os próprios Atlantes eram descendentes dos humanos, que a Atlântida foi afundada e eles passaram a respirar debaixo d'água. Eles sofreram uma mutação inicial. Os seres humanos sofreram uma mutação inicial para poder algum ser humano sofreu uma mutação inicial e ele passou essa mutação para diante, tornando todos eles uma raça, uma subespécie dos seres humanos, entendeu? E assim, finalizando, não existe meta-humano como existe na DC Comics. O meta-humano da DC Comics tem um metagen. O meta-humano que pode ser considerado falado na Marvel, na realidade é o ser humano aprimorado, que pode ser aprimorado por tecnologia, pode ser uma tecnologia para fazer alterações genéticas, pode ser uma tecnologia que dê habilidades com exoesqueleto, um equipamento, pode ser um ser humano aprimorado através de magia, de raios, de energias cósmicas, de poderes cósmicos, entendeu? Então, esse tipo de aprimoramento. Ou até o ser humano que não tem aprimoramento sobre-humano, mas tem aprimoramento humano no máximo. É um ser humano mais resistente? Sim, porque ele está fazendo que o corpo dele reaja mais. Então, é um aprimoramento. Então, finalizando, não existe meta-humano como existe na DC Comics. Não existe. Vamos esquecer isso. Chamar meta-humano, você pode chamar. Você vai ter alguns autores que vão trabalhar com o tema meta-humano, mas são poucos, porque o tema meta-humano sempre vai trazer a DC Comics. E a Marvel Comics não quer fazer isso. Vamos entender isso. A Marvel Comics não quer fazer propaganda da DC Comics, que é o principal rival dela nos quadrinhos hoje. Então ela não quer fazer propaganda da DC Comics. Então, como a DC Comics não quer fazer propaganda da Marvel Comics falando mutante, então vai falar sempre meta-humano, meta-humano e meta-humano. Até chamar seres que não são meta-humanos dentro da DC Comics de meta-humanos. Super-Homem não é meta-humano. Super-Homem é um kryptoniano. É um kryptoniano, é um alienígena que na Terra ele tem habilidades gigantescas, entendeu? Então, entenda isso. Meta-humano é uma coisa, mutante é outra. Os dois termos podem até, uma editora ou outra pode usar os termos uma vez ou outra, mas eles não vão ficar utilizando esse termo porque vai fazer propaganda, uma vai fazer propaganda da outra. Então, não existe meta-humano dentro da Marvel Comics. Não existe. Mas isso da forma que é usada pela DC Comics, que é uma forma muito mais elaborada, muito mais trabalhada. A Marvel Comics usa mutantes e não mutantes. Ou seres que receberam o poder da ciência, foram aprimorados de uma forma qualquer, mas não igual a da DC Comics. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre a questão do meta-humano, se existe meta-humano na Marvel Comics. Eu dei a minha opinião, falei o que é meta-humano, o que é mutante, quais são os tipos de meta-humanos dentro da DC Comics, falei quais são os poderes que são dados dentro da Marvel Comics, expliquei detalhadamente, dei minha opinião. Entendeu, gente? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Quarta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal, então aguardo vocês. Até quarta e tchau!